Você conhece? É o João Dória Júnior. O que está fazendo o João Dória Júnior aqui? Tudo bem, João? Tudo bem? Deixa eu arrumar você, deixa eu te produzir. Você está sem sua produtora, então? Hoje estou à vontade. Tá. Conta uma coisa para mim. Antes da gente falar do que a gente veio falar, que é do apartamento, que aliás eu estou num apartamento muito bonito, que é do João Dória Júnior. Já morou aqui, né? Morei. Esse apartamento eu, quando fiz, foi com o Jorge Elias, quando era solteiro. Nem imaginava casar com a Bia, nem imaginava ter o Johnny e o João Dória Neto. Então, foi feito para um solteiro ou um solteiro, vamos dizer, próximo de um casamento, mas não para uma família. Legal. Então ele fez os menores detalhes. Ele que fez a decoração, fez tudo? O Jorge Elias fez tudo. Bolou Bacana. o som, Quantos quartos tem o teu apartamento? 4 quartos, ele fez 2 quartos. Fez um escritório super legal, gostoso. Eram 4 suítes que você fez 2 suítes? Fiz 2 suítes. Casal uma e um filho? suitona grande para o casal, Tá. naquela época o solteiro e mais alguém, e um segundo quarto que é para hóspedes. Eu vou mostrar o apartamento, mas antes eu quero bater um papo com o João, que é o seguinte. João, fala do shopping lá de Campo Jordão, que eu vou falar. Eu fui para Campo Jordão outro dia e fui mostrar para uma amiga minha japonesa que estava aqui em São Paulo, veio de Tóquio, não conhecia nada. Eu falei, vou mostrar para você Campos de Jordão, falei para ela, porque realmente é um cartão de visita, né? Uma cidade mesmo, bonita, é mesmo. bem programada e tal. Cheguei lá e entrei no shopping que é seu, lá, como é o nome? Market Plaza. Um arraso. Foi muito duro fazer aquilo lá? Foi o primeiro ano, esse foi o segundo ano, foi menos complicado. É um shopping sazonal, um shopping de 2 meses, portanto, ele acontece no inverno. É um shopping junho e julho ou julho e agosto? Junho e julho. Ah, junho e assim julho. como nós vamos ter agora o de verão no Casa Grande, que é o Casa Grande Market Plaza, no Guarujá, 2 meses também, de 27 de dezembro até 1º de março. Então, me fala um pouquinho do shopping, porque muita gente foi para o Campo Jordão, foi lá, viu o Market Plaza, gostou, só loja, avião, né? Mas eu queria que você falasse como vai ser o do verão e como será o próximo de Campo Jordão. Tá, a ideia, o conceito basicamente está em levar você quando está viajando e quando você vai para sua casa, para o seu apartamento, para a casa de uns amigos ou para um hotel, no Guarujá ou Campos do Jordão, todo o nível de conforto que você pode encontrar em São Paulo num bom shopping. Certo. Obviamente, com o que há de melhor, sendo o que há de melhor ele pode ser menor, porém charmoso e confortável. Então, nós levamos lojas de grife com o mesmo preço que são praticadas, que eu vi, que é são praticado lindas, né? em São Paulo, Paul e Shark, Bia Betanin, Náutica, Fendi, Ótica Raulpinho, Bacana, Country Kids, chocolateria lá, como chama? Chocolate do Ju. Chocolate do Ju, Timberland, Muito legal, muito legal. H-Stan, Tag, os relógios Tag. Quer dizer, o que há de melhor você encontra em diferentes segmentos dentro do Market Plaza. No verão vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, com mais marcas até, porque nós vamos ter 30 lojas no Guarujá. Ah, legal. E quase que dobra de tamanho esse ano em relação ao ano de 96. Vamos ter também um restaurante, um grill bárbaro, super gostoso, com saladas, carnes, grelhados, peixes, uma coisa fantástica. Vamos ter um café, um petit café, um café pequenininho, gostoso, você tomar um champanhe, um licor, um café. E vamos ter, olha aí. Oferecimento Motorola. E vamos ter também um café gostoso com piano para você curtir durante o dia. E à noite, um pub bar para quem gosta de ouvir um jazz, um blues e poder fumar o seu charuto. Quem gosta de charuto tem área para fumante. E uma área, vamos dizer, para quem quer tomar um bom drink, bater um bom papo com a sua namorada, com a sua esposa ou simplesmente com seus amigos. E mais, vamos ter uma programação que nem facas guinza. E mais, você pensou que era só isso? Não. Vamos ter também a programação para crianças, porque o Guarujá, por ser praia, favorece muito a visita de famílias com filhos, então vamos ter uma área toda dedicada a crianças, com monitores, para os pais que quiserem passear pelo shopping, almoçar, ou jantar, ou tomar o seu chá, o seu café, o seu whisky, o seu champanhe, podem deixar os filhos com monitores na área do hotel, uma área toda preparada para atendimento de lazer de crianças de 4 anos até 12 anos. Bacana. E além disso, vamos ter um teatro para 340 lugares com uma programação de espetáculos que está sendo fechada agora pelo Sérgio Eisenberg, da Divina Comédia, que vai ter desde shows de música, música popular brasileira, de bom nível, gostosa, e mais uma programação de shows do Sérgio Rabelo, do Juca Chaves e 2 espetáculos teatrais. Tudo isso dentro do espaço do Market Plaza. É legal, não é? Que será, Bárbaro, que será no Casa Grande. No Casa Grande, dentro do Casa Grande, na Praia da Enseada, no Guarujá. Se for perto do que foi de Campo Jordão, vai estourar a boca do balão, vai arrebentar. E o de julho, então, do ano que vem, de Campo Jordão, nem te falo o que pode acontecer. Grandes novidades. As demonstrações de cuidados que eu vi lá dentro do shopping dele, putz, um arraso, ó. Parabéns, você é o louco número 1 que eu conheço, que é o maior quebrador de ponta de faca que eu já vi. Ele vai lá e consegue as coisas. Aliás, eu vou contar um negócio para vocês. Eu conheci o João um pouco melhor, agora há pouco tempo.
E ele é um cara que, eu vou falar uma coisa pra você, ó, é ponta, é legal, um cara, gostei, João. Obrigado. Eu sou seu fã, sabia? Eu sou teu fã também. Legal, obrigado. Agora vamos fazer o que a gente queria fazer, né? Vamos? Vamos começar? Vamos. Pô, nós nem começamos ainda, agora nós estamos longe, louco. Ó, nós estamos num apartamento que o João morou aqui durante alguns tempos, já faz uns 2 anos, não é isso? Eu morei exatamente 3 anos. 3 anos. E a mobília tá nova, tá tudo novo no apartamento dele. Tem um ar-condicionado de primeira, tem uma... Vem cá ver. A vista da janelinha, vive, ó. Vai, conserta eles aí. Olha a vista da janelinha. Brincadeira a vista dele. Fora dos terraços, então você fica louco. Do quarto tem vista, do banheiro tem vista. E o João, como a gente estava falando, era um apartamento muito bem construído, numa rua muito legal aqui em São Paulo, que era no Itaim, na Renato Paes de Barros. Com tudo que tem de melhor perto, Fruit Shop, Santa Maria lá para baixo, Blockbuster do lado, meus amigos, Paulo Itacaoca e Marina Itacaoca que moram aqui perto. Só tem gente nota 10 morando aqui perto. E ele falou assim, quer saber, eu não vou vender, eu vou alugar. E ele falou assim, eu vou manter a mobília, porque muitas coisas eram novas, ou seja, ele mudou mais ou menos na época, como acontece com todo mundo, na época que estava começando a chegar as coisas encomendadas. E ele falou que vai alugar isso mobiliado. Fala logo o preço do aluguel, porque nós vamos começar a mostrar o apartamento agora. Você que está procurando aí um negócio, eu preciso de uma coisa mobiliada urgente e tal, e num preço razoável, porque isso aqui é um senhor apartamento. Se você for procurar um flat, vai pagar de 5 a 10 pau. Um flat bom, 10 vezes pior. Quer dizer, aqui é nota 10, você não vai achar um flat desse jeito. Acho que não. De jeito nenhum. Bom, nós temos aqui informações básicas para você. 270 metros quadrados de área útil, 3 garagens, um apartamento de 4 quartos, só que transformado em 2 quartos e um escritório. Um quarto vocês vão conhecer, uma suíte de casal ampla, que eram 2, se transformou em 1, com 2 closets, um banheiro enorme com jacuzzi, e um segundo quarto com uma suíte completa, com walk-in closet, como dizem os americanos. Uma sala que parte dela é essa que vocês estão vendo aqui. Deixa eu falar um negócio. Ó, para dar uma resumida, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos mostrar o apartamento e o João vai dissertando sobre tudo. Bom, o que nós estamos vendo agora? Que é a sala? Nós estamos vendo a sala tem 2 níveis, você tem a sala de jantar, e o Jorge Elias, que decorou o apartamento, você vai receber exatamente como o Jorge criou, como ele concebeu, um dos maiores decoradores, arquitetos do país, só não tem as obras de arte que nós retiramos, mas procuramos reproduzir a mesma ambientação, onde você tinha quadros, vamos dizer, mais importantes, hoje você tem gravuras inglesas que foram colocadas no mesmo lugar, e no restante é exatamente o que o Jorge Elias concebeu. Então você tem uma sala de jantar que você senta e você vai ver depois, nós vamos mostrar para vocês, tem uma janela que é um quadro, porque você vê todo o skyline da cidade da Avenida Paulista muito sentado legal. Jantando. Muito essa legal. que a gente está vendo agora aí. Isso. Depois você tem um segundo ambiente com dois conjuntos de sofás. Eu já dei jantares aqui até para 45 pessoas, serviço americano, evidentemente. O apartamento é muito arejado, tem vista de 360 graus. É muito legal a vista mesmo. Detalhezinhos gostosos para quem gosta de morar bem e viver bem. Tem som na casa inteira, som embutido pelo teto de gesso, iluminação de croica para quadros e para criar, vamos dizer, um lighting bacana. Está prontinho para entrar, pôr a roupa e morar. E está mesmo. Está mesmo. Está ar-condicionado. Tem televisão, vai ficar? Tem televisão. Vai ficar televisor? Cassete, microsystem, CD. Acho que eu vou mudar para cá, hein? Lava-roupa, secadora de roupa, micro-ondas, fogão, lava-louça, quarto de empregada montado, as suítes todas montadas, o escritório montado, 2 linhas telefônicas ligadas. Tem um sistema de telefone que eu vi? Tem um sistema de telefone e 2 linhas diretas. Você pode ligar uma no fax e tem uma outra linha para você ficar, para seu uso exclusivo. Tá prontinho para você trazer sua roupa, sua família, trazer e começar a morar. Casal com filho, é aqui mesmo que você vai ficar. E o preço eu falo daqui a pouco. Bom, muito importante, você que já morou em lugares legais e fala assim, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Você que está aí, morava numa super casa, brigou com a tua mulher, falou assim, onde é que eu vou morar? Né? E um negócio assim, um apartamento legal, daquele que deixa a sua ex-esposa com raiva. Vem morar aqui. Olha o quarto, que legal o quarto que ele fez. Eram 3 suítes que ele virou uma. Exato. Não é isso? Não, eram 2 quartos. Não, eram 4 suítes e viraram 2. Só que de 3 suítes você fez a sua. De 2. De 2? De 2 eu fiz a minha. A outra eu fiz um escritório. Tá. Porque hoje você pode... Tem gente que gosta de trabalhar só em casa, tem o chamado escritório virtual. Eu trabalhava no escritório e trabalhava aqui também. Então eu tinha fax, por isso é que eu tinha 2 linhas, tinha o meu microcomputador, a gente tem ponto para microcomputador, e trabalhava final de semana em casa, curtindo uma vista linda. Nós estamos no 21º andar, isso é um detalhe importante. Muito gostoso aqui. Uma altura linda e, repito, 360 graus de vista, com varanda. Todos os ambientes têm varanda e uma varanda que você pode andar, não é uma varanda que você tropeça já. Como o João é um cara muito cuidadoso, ele se preocupou quando construiu o apartamento e quando fez para ele,
de colocar um tipo de ar-condicionado que não tivesse barulho no quarto. Exatamente. Então ele tem split system, ou seja, a central fica fora e dentro do quarto fica a evaporadora, somente que você só vai ouvir o barulhinho do ventinho. Tranquilo, Isso não é? mesmo. Legal, e ó, você viu o tamanho do quarto, viu o tamanho do banheiro, viu o tamanho, tem 2 closets bons dentro do quarto, isso é muito legal. É bobagem eu ficar falando para você que tem mais, que é mais legal, você tem que vir ver que é mais legal do que a gente está falando. É Não verdade, é isso? é verdade. Telefone para contato e preço do aluguel. Preço do aluguel, preço com tudo, com linha telefônica, os equipamentos, o de cozinha, tudo. Realmente, o que você falou é verdade. Quem vem para cá tem absolutamente tudo, até parte da roupa de cama já tem nova, não é roupa de cama usada, não. Os travesseiros são de pena de ganso, que estão aí, novinhos. É porque eu sou cuidadoso, como o galera mesmo, falou, é muito eu cuidadoso. gosto de fazer as coisas com cuidado. Então, tudo que você vai ver aqui é de bom gosto, porque eu acho que é um apartamento para pessoas de bom gosto, para um casal de bom gosto, casal com um filho, ou você solteiro, ou você solteira, que quer ter um apartamento gostoso, bem localizado, porque o Itaim é um bairro estratégico em termos de localização, que você está pertinho da Juscelino Kubitschek, ao lado da 9 de Julho, É ótimo. próximo da Avenida São Gabriel e da Avenida Faria Lima e Avenida Europa. E aqui você tem a vista, você não faz parte dela. Aqui você vê a cidade inteira. Muito legal mesmo. E não tem prédio do lado para ficar olhando você. Você Não, tá não tem. acima, está numa altura. É tranquilão, é legal, você vai gostar. Preço. Preço, R$ 6.200 com tudo incluído, menos o condomínio, ou seja, toda a mobília, telefone, Quanto é mais ou menos o condomínio para as pessoas saberem? R$ 1.500. 1.500. Vou falar uma coisa para você, soma aí, 6.200 com 1.500, 7.700. Tá barato pra caramba. Perto de um flat de 2 quartos, tá. Um flat de 2 quartos, quanto custa mais ou menos? Nessa região aqui você pagaria de 2 quartos cerca de R$ 8.000. Não dá nem pro começo. Sabe o que é nem pro começo? Nem pro começo. Vem ver que você vai falar assim, ó, Galeb, obrigado, João, Deus te abençoe, porque você vai pegar a maior barbada que teve esse ano em termos de aluguel de apartamento em São Paulo. Falou? Falou. Telefone. E só para finalizar, um detalhe importante, que é a questão de segurança também. Esse prédio tem... Eu vou falar da segurança. Fala. Eu tentei entrar aqui para gravar o apartamento dele, que só mora aqui o copeiro. O copeiro está morando aqui na porta, dando limpeza todo dia e tal. 20 minutos na porta para subir. Pronto, esquece segurança, não fala nada de segurança. A segurança Tem uma gaiola. Eu entrei, fiquei preso numa gaiola meia hora. Falei, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Ele é não tem como registrado, assaltar. fotografado, essa Não, segurança aqui. câmera para todo lado, é nota 10. É muito legal. Olha, telefone 887-4555. Pode repetir? Pode? 887... Está escrito aí no televisor para todo mundo anotar. Tá bom. 887-4555. Você pode falar com a dona Carmen, que é da Anglo-Americana, imobiliária que está responsável pela locação do apartamento, que é bom também, porque dá toda a assistência de contrato e que for preciso para o futuro locador. E você que gostou desse apartamento, que já está falando, não, vou lá, vou alugar amanhã. Não perca, semana que vem não tem mais nada parecido. Tchau.